Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. O livro de Atos você encontra no Novo Testamento, depois do Evangelho de João. Atos foi escrito pelo médico e evangelista Lucas. Capítulo 1, versículo 3. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Vamos à leitura da palavra. Atos 1:3 diz o seguinte: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então aqui estava falando a respeito do Senhor Jesus, que Jesus, ele havia sido crucificado, ele havia morrido e ele ressuscitou no domingo. E depois de ressuscitar, ele apareceu aos seus discípulos e ficou com os seus discípulos no período de 40 dias. E durante aqueles 40 dias, o Senhor Jesus falou com os seus discípulos de coisas referentes ao reino de Deus. Continuando a leitura da palavra, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Devido à perseguição, os seguidores, os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam pensando em sair de Jerusalém. E uma das recomendações de Jesus para eles, naqueles 40 dias, era a seguinte: para que eles esperassem em Jerusalém, permanecessem em Jerusalém e esperassem a promessa do Pai, a promessa de Deus se cumprir na vida deles. Então, eles deveriam ali perseverar e permanecer naquela cidade e não se ausentar, mesmo correndo o risco de vida. E continuando a leitura, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E aqui no versículo 5, o Senhor Jesus, ele estava falando para os seus discípulos a respeito da promessa. E qual que era a promessa? A promessa era que eles seriam batizados no Espírito Santo. Então, por esse motivo, eles deveriam permanecer em Jerusalém. Agora, diz o seguinte no versículo 6. Então,
os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus: Senhor, será esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque é nesse período, naquele momento, Israel havia sido subjugado por Roma. O povo de Israel, eles eram obrigados a pagar impostos para Roma. Roma dominava Israel, dominava Jerusalém. E um dos desejos dos discípulos do Senhor Jesus, não somente dos discípulos, mas do povo judeu, era que eles fossem livres no caso desse jugo de Roma, ou seja, que os romanos eles saíssem da nação de Israel. Então, por esse motivo, eles estavam perguntando: o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Nós vamos nos ver livres dos romanos, libertos do povo de Roma? Enfim, continuando a leitura da palavra, versículo 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então eles estavam ali aflitos: será agora? Quando será que vai acontecer? Será que vai ser agora nesses dias, Senhor? Será que esse é o tempo? E a resposta de Jesus foi essa: não compete a vocês saberem qual que vai ser o tempo, qual que vai ser o dia, qual que vai ser a hora, mas isso é com o Pai, é com Deus. E muitas vezes nós, quando estamos passando um momento de aperto, um período de angústia, sabe? Quando estamos passando por uma adversidade, nós ficamos desse jeito. Senhor, será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Será que vai ser depois de amanhã? Porque devido à pressão, devido à aflição, parece que é uma eternidade que estamos passando aquele problema. Então, nós não vemos a hora de ver o problema resolvido. Nós não vemos a hora de ver o braço forte do Senhor se manifestar nas nossas vidas, e a resposta de Deus para nós é essa: que não nos compete saber qual será o tempo, ou seja, não importa qual vai ser o dia, qual vai ser o mês, qual vai ser o ano, mas nós temos que ter a certeza, a convicção que Deus ele está no controle e que no dia certo, no momento certo, ele vai operar grandemente nas nossas vidas. E continuando a leitura da palavra, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Agora, preste atenção.
uma coisa importante. A prioridade dos discípulos, a preocupação deles era que o reino fosse restaurado a Israel, era que Jesus operasse e os livrasse dos romanos. Era o que eles esperavam, era até mesmo o que o povo esperava, sabe? Eles esperavam um Jesus político, um Messias que os livrasse do jugo de Roma. Então, a preocupação dos discípulos era esta. Era uma preocupação terrena, mas só que o projeto de Deus, o plano do Senhor naquele momento, não era necessariamente restaurar naquele momento o reino a Israel, mas era batizar os seus servos, os discípulos, com o Espírito Santo. Então note que a prioridade dos discípulos era uma, mas a prioridade de Deus, a prioridade de Jesus era outra. E muitas vezes tem pessoas que elas ficam preocupadas com coisas terrenas. Embora não é errado de repente você querer receber de Deus uma bênção terrena, é você ser curado, ser curada, você prosperar, Deus abrir as portas para você, não é errado. Mas só que muitas vezes as pessoas acabam trocando os valores. Elas priorizam as coisas terrenas e se esquecem das coisas celestiais, das coisas de Deus, dos planos de Deus. Ou seja, Deus, em muitos casos, ele quer batizar a pessoa com o Espírito Santo. Deus, ele quer colocar na pessoa o Espírito dele. Mas só que a pessoa, infelizmente, ela ainda não se atentou para isso e ela não prioriza o batismo no Espírito Santo. Mas ela busca por bênçãos, ela busca por milagres, pela resposta de Deus aqui na terra. Lembrando, não é errado você buscar a Deus para Ele te abençoar aqui na terra, mas você não pode se esquecer que o maior milagre, a maior bênção que você pode receber é o batismo no Espírito Santo. Então, muitas vezes, infelizmente, nós ficamos assim como os discípulos. Nós buscamos pela nossa vontade, por alguma coisa que nós queremos alcançar, que nós pensamos que tem que ser do nosso jeito, e nós nos esquecemos que nós devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós devemos priorizar os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Então, agimos equivocadamente. E Jesus aqui bateu na tecla para os seus discípulos que a promessa era essa, que eles receberiam o Espírito Santo, que eles receberiam ali no caso o revestimento de poder. Mas para que isso acontecesse, eles deveriam permanecer em Jerusalém, não se ausentar de Jerusalém.
E esse permanecer em Jerusalém, sabe o que significa? Significa permanecermos na fé, permanecermos em obediência, em oração, buscando a vontade de Deus. E quando Deus, ele vê que nós permanecermos no centro da vontade dele, a promessa dele se cumpre e o Espírito dele é derramado nas nossas vidas. Continuando a leitura da palavra, versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá, de modo como o vistes subir. Ou seja, estavam dizendo ali que Jesus, ele subiu, ele foi para o Pai, mas Jesus, ele iria voltar e vai voltar para buscar a sua igreja. Continuando, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Então, eles seguiram a recomendação do Senhor Jesus, voltaram para Jerusalém e eles foram para o cenáculo. E esse cenáculo justamente era o mesmo onde o Senhor Jesus celebrou a última Páscoa e instituiu a Santa Ceia com seus discípulos. Agora, lê comigo o versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, como as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eles estavam naquele cenáculo, e aquele cenáculo para eles era mais ou menos como se fosse uma igreja, e eles estavam ali orando, eles estavam buscando a Deus, eles estavam de repente meditando nas sagradas escrituras. Em outras palavras, eles estavam buscando a presença de Deus. E agora, olha só o que aconteceu. Lê comigo agora o capítulo 2 de Atos. Vai comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Olha só o resultado. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas
entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, a promessa se cumpriu. Eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Agora, note que o dia que aconteceu isso, o dia que eles foram batizados com o Espírito Santo, justamente foi quando se cumpriu o dia de Pentecostes. E como que funcionava isso, o dia de Pentecostes? Depois da Páscoa, quando passava o dia da Páscoa, os judeus contavam, e até hoje, eles contam o período de 50 dias. E quando chega esse dia, justamente, aí eles comemoram, os judeus, o dia de Pentecostes. E justamente foi nesse dia que o Espírito foi derramado na igreja primitiva, na vida dos discípulos. Pedro, João, entre outros, diz a Bíblia que total estavam 120 reunidos naqueles cenáculos, os quais receberam o batismo com o Espírito Santo, que era a promessa de Deus para a vida deles. Mas para isso acontecer, eles permaneceram em Jerusalém. Eles estavam naquele cenáculo, determinados em oração, buscando a Deus incessantemente, e ali o Espírito de Deus veio sobre eles. Agora, o que é Pentecostes? Pentecostes na cultura judaica, é a festa das colheitas, também conhecida, festa das semanas. No Pentecostes, os judeus, eles comemoram também a entrega das tábuas da lei, quando Moisés recebeu de Deus aquelas tábuas. Então eles também comemoram isso. Eles agradecem a Deus pelas colheitas que Deus abençoa, enfim. Agora, o Pentecostes, no cristianismo, na visão cristã, enfatiza justamente o batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Se você ler depois, aí é 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12, você vai ver que Paulo vai falar a respeito dos dons do Espírito Santo, dom de operação de milagres, dom de cura, dom de língua, dom da fé, a fé do Espírito Santo, dom da palavra, de sabedoria, enfim. Então, quando você observa que há curas, que há milagres, que há libertação, esses são dons de quem? Do Espírito Santo. Então, o Pentecostes, na visão cristã, justamente enfatiza essas duas coisas, o batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Enfim, então podemos dizer também que para os judeus, o Pentecostes também é a festa das colheitas,
Os discípulos, quando eles estavam orando, quando eles permaneceram em Jerusalém, eles estavam fazendo uma plantação, buscando a Deus, buscando o Espírito. E qual que foi a colheita que eles tiveram? A colheita foi o batismo no Espírito Santo. E se você continuar lendo, é aí do capítulo 2 adiante que nós vimos, o 3, você vai ver que os discípulos, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles oraram pelos doentes e doentes foram curados, eles expulsavam demônios de pessoas endemoniadas e eles evangelizavam outras pessoas e aquelas que eram tocadas entregavam a vida para Jesus. Eles se batizavam nas águas. E por quê? Porque o Espírito de Deus estava fazendo a obra na vida daquele povo através dos discípulos do Senhor Jesus. E nesse dia agora, dia 24 de maio, domingo, é o dia de Pentecostes. Se você for lá no calendário e você observar lá a data da Páscoa e você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí você vai contando, você vai chegar à conclusão que justamente, como nós falamos, né, quando completam 50 dias depois da Páscoa, conta ali os 50 dias, ali cumpre-se o dia de Pentecostes, não tem erro. Então, esse domingo, 24 de maio, é o dia de Pentecostes, sabe? Alguns dizem, né, festa de Pentecostes, festa do Espírito Santo, enfim. Mas que você venha priorizar o Espírito. Como disse Jesus, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Lembrando que o maior milagre que você pode receber é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo de Deus. No mundo espiritual, uma pessoa, ela só é considerada propriedade de Deus quando ela recebe o selo, e o selo justamente é esse, o batismo no Espírito Santo. De repente você diz, pastor, eu já sou batizado nas águas, mas não para só nisso não. Deus, ele não espera que você seja somente batizado nas águas, mas depois do batismo nas águas, Deus, ele quer batizar você com o Espírito Santo. Então, que você busque na sua igreja, busque na sua casa. Lógico que o principal é buscar na igreja, que você esteja em obediência a essa palavra. E se você priorizar, se você colocar em primeiro lugar, você vai receber o Espírito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração e vamos falar com o nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, entramos na sua presença, Senhor, nesse dia, nesse momento. Pai, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ó Santo de Israel, que o Senhor venha tocar na vida dessa pessoa que me acompanha nesse momento. E, meu Deus, esta pessoa, ela tem tido
uma visão equivocada, Pai. Ela não tem priorizado, ela não tem se importado, Senhor, com o batismo no Espírito Santo, com a tua vontade, meu Pai. Abre os olhos dela, toca no coração dela, e que esta pessoa venha ter, meu Pai, desejo de Ti, desejo do Teu Espírito Santo, e que ela seja, meu Deus, alcançada pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ser derramado na vida desta pessoa, e que ela venha ser, que ela seja selada pelo Teu Espírito, meu Pai, em nome de Jesus, que ela seja propriedade Tua, para a honra, para a glória e louvor de Cristo. Ó Santo de Israel, que o coração dela, meu Deus, venha arder, meu Pai, que a chama dela, meu Pai, venha continuar acesa. E se porventura, meu Deus, tem alguém que a chama estava para se apagar, se ela de repente estava se ausentando da tua presença, da tua casa, que ela venha retornar, meu Pai, tira os empecilhos, as pedras de tropeço, e que esta pessoa esteja, meu Pai, no centro da tua vontade, e que esse que é batizado, batizada, seja cheio, seja cheia, seja renovado, renovada, avivado, avivada pelo teu Espírito Santo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam renovados, e se você ainda não recebeu, receba o Espírito de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz.